Quando a gente começa a estudar essa coisa do subconsciente, das leis e das leis da atração, principalmente, até a lei da suposição também, a gente entra numa parte que é o soltar, que é o deixar fluir, ser delusional, ser delulu, que é a mesma coisa, tudo isso é a mesma coisa. É o soltar, é o entregar, é o confiar, é o acreditar, né? Cada segmento fala de uma forma. Na igreja evangélica fala acredite, confie, solte, né? E dentro do que a gente estuda também. Eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Como é libertador o soltar, o confiar. Mas vai além disso. Tem muito a ver com não segurar as rédeas da situação. É o confiar, mas de uma forma de entregar. Tipo assim, eu já fiz a minha parte, eu não vou ficar controlando isso. Eu vou deixar acontecer, eu vou deixar fluir, porque algo vai acontecer. Eu já fiz a minha parte, eu já fiz a minha parte da melhor forma. Agora é deixar acontecer. E eu tô nessa vibe, sabe? Eu tô nessa pegada e tá sendo muito interessante, porque eu crio o tempo todo algumas situações, até mesmo para eu ter respaldo do que eu vou falar e provas de que realmente existe a lei da atração, que é a fé em ação. E ontem aconteceu uma coisa muito legal comigo, sabe? Porque eu realmente eu visualizei coisas, tenho visualizado e soltei. E ontem aconteceu, saindo do carro aconteceu uma coisa. E não e o interessante é que se eu tivesse programado, projetado da maneira que foi, não teria acontecido. E foi uma coisa tão espontânea e tão linda e tão legal que eu falei assim, caramba, isso é o universo colaborando, isso é o Criador. Isso é Deus fazendo mover em cima do que eu já pedi, em cima do que eu busquei, em cima do que eu já estava agradecendo, como se já fosse. Porque existem infinitas possibilidades para que o que a gente quer aconteça, o que a gente quer que aconteça, aconteça. A gente já entendeu isso. Existem infinitas possibilidades. E a possibilidade que acontece diante de nós sempre nos surpreende. Sempre é algo surpreendente. Com certeza você já viveu isso, já vivenciou isso. Com certeza você já entendeu como isso funciona, né? A gente projeta, a gente cria nossos quadros mentais e sempre vai além, sempre é mais do que a gente espera, sempre é surpreendente, porque realmente nós não somos criadores, nós somos co-criadores de uma realidade. Nós estamos ali sendo espectadores do que a gente quer, mas a coisa flui de uma maneira que a gente não entende, porque existe um criador, existe algo acima de nós, nos protegendo, guiando, impulsionando, surpreendendo, abençoando. Isso é muito maneiro de ver, sabe? Isso é muito legal. E eu tenho vivido isso. E eu entendi que é essa coisa do não ficar ansioso. Depois que eu tirei essa ansiedade, que o Delulu nada mais é do que tirar a ansiedade, tirar aquele foco, vai acontecer, não vai, quando, onde, já aconteceu, já está aí diante de nós. A gente só ainda não viu, só ainda está vindo pra gente, mas já existe, já é real. Porque já existiu primeiro no nosso pensamento. Então é real. E é muito gostoso viver isso, sabe? E eu queria saber se vocês estão nessa fase, se vocês estão vivendo isso, ou se vocês estão em ansiedade. Não fiquem ansiosos. A palavra de Deus, a palavra da Bíblia já fala: não andes ansiosos por coisa alguma, nem o que comer, nem o que beber, nem o que vestir. Olha as aves, elas não têm tudo, eu não dou tudo a elas, por que eu não daria a vocês? Olha como que Deus é simples no falar, né? E é exatamente isso, sabe? E é muito legal ver isso, sabe? Muito interessante vivenciar isso. Eu tenho vivenciado coisas que eu falei assim, que incrível viver isso. Eu acho que se eu tivesse planejado da maneira que eu poderia planejar, não seria tão incrível como tem sido, né? Mônica, tua vida é incrível, tudo perfeito? Não, não é. Tem meus problemas, minhas questões, eu tenho coisas para resolver, contas para pagar, como todo mundo. Mas eu já estou tentando entrar num outro nível de envolvimento no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo do subconsciente, do meu entendimento próprio, de saber quem eu sou. Isso é muito legal. Eu estou vivenciando coisas muito legais.
Eu só tô esperando a conclusão para poder eu contar para vocês de tantas coisas, sabe? Mas entenda que você é o causador, você é o agente para que tudo funcione. As bênçãos te perseguirão de acordo com a sua postura, com a sua mentalidade, com o seu posicionamento, com as suas ações. É ali que funciona o rolê todo. Porque já existe, já está aí diante de nós. Basta a gente acreditar, basta a gente vivenciar, basta a gente fazer que aconteça. Porque tudo depende da gente. Um tempo atrás eu estava, não sei se vocês sabem, mas eu tenho uns livros escritos. E eu estava um bom tempo atrás conversando com o editor e a coisa não fluía, não andava. E o interessante é que eu falei assim, não deve ser para rolar, eu não vou mentalizar nada em relação a isso não. Porque eu poderia ter mentalizado para a coisa fluir, né? Mas eu falei assim, não vou mentalizar nada disso não. São livros infantis, bíblicos, mas com uma linguagem bem simples, sabe? E com conteúdo bem simples, principalmente para as crianças pequenininhas mesmo, sabe? Que são mais agitadinhas e elas não têm tanta concentração. E eu peguei, minha unha quebrou, por isso que eu tô mexendo aqui. E o interessante é que eu nem precisei fazer o meu plano, meu projeto, minha mentalização. Eu só entreguei e a coisa fluiu, porque essa semana, e olha que loucura, eu já tava com a mensagem, eu tô com muita mensagem no WhatsApp para responder. E eu tô respondendo aos poucos, né? Porque eu tô realmente pegando menos no celular, sabe? Eu pego mais para gravar, quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu tô evitando pegar no celular. Pra dar aquele detox, sabe? E tinha uma mensagem do meu agente, né? Ele não é nem meu agente, ele publica livros, né? Esqueci o nome agora e ele é uma pessoa incrível. Enfim, e ele falou assim, Simone, eu não esqueci, como é que tá os projetos e tal, eu já li o livro teu, eu quero fazer uma coletânea com essas histórias, com essas historinhas, e eu quero fazer um audiobook também, porque eu já tenho pessoal que vai dublar e tal, e me falou até de uma pessoa que eu conhecia, e que eu amo a voz dessa pessoa, sabe? Ela tem uma voz gostosa, sabe aquela voz gostosa? É fácil de se ouvir, né? E eu falei assim, caramba, olha aí, a coisa já veio, sem eu precisar fazer muito esforço. Mas é por quê? Porque eu já entrei no alinhamento, né? Eu já entrei no fluxo da abundância em todas as áreas. Quando eu falo todas as áreas, é todas as áreas. Porque livro nem dá grana, né, gente? A gente sabe. Mas só em poder contribuir, ajudar de alguma forma o outro, né? O ser humano, uma criança que está se formando, que pode ouvir um pouquinho, né? Um pedacinho da palavra da Bíblia, através de um livro contado de uma maneira lúdica, né? É legal, né? E a coisa vem, flui, sabe? Acontece. E é muito legal vivenciar isso. E quando eu falo que tudo coopera para o nosso bem, é porque tudo coopera, vai cooperar, vai acontecer. E às vezes a gente acha que, ai, mas eu perdi isso, mas eu perdi uma pessoa saiu da minha vida, eu perdi um emprego, nossa, o que eu vou fazer? Eu preciso pagar contas. Oh, meu Deus, eu perdi uma amizade de anos. Gente, entenda, às vezes foi necessário. Às vezes foi necessário abrir esse espaço para que coisas grandes e novas aconteçam. Não sofra por isso, eu sei que é difícil e eu tô falando com conhecimento de causa, né? Todo mundo já perdeu ou perde coisas. E eu, nos últimos anos, eu perdi muitas coisas, muitas. Mas hoje eu já tô tendo a minha colheita, já tô vendo a novidade, a diferença, o renovo. Porque eu me posicionei para mudar isso, para transformar isso, para ser uma nova Simone, para entender quem eu sou, para onde eu queria ir, onde eu quero chegar, como eu quero ser, o que eu quero fazer, as pessoas que eu quero me conectar. E as pessoas estão vindo, sabe? É muito louco isso. As pessoas estão chegando. E eu tô muito feliz com isso, sabe? Eu tenho me conectado com pessoas que às vezes eu tô treinando, eu tô na academia ali, fazendo a minha, e vem, e chega gente, fala e começa a puxar um assunto, e quando eu ver tem a ver com o que eu já tô planejando, querendo. Isso é muito gostoso viver isso, sabe? Porque quando a gente não tem essa consciência, essa noção, as coisas vão vindo e indo e a gente vai vivendo, sem entender, sem percepção. Mas quando é de uma maneira que a gente está consciente, entendendo todo o cenário, tá ali vivendo as cenas das nossas vidas, mas
com entendimento, ai, é muito maravilhoso, é muito gostoso viver isso. Porque a gente fica assim, as pessoas chegam, as situações aparecem diante da gente, a gente fica assim, obrigada, Deus, obrigada porque isso está acontecendo, porque eu já te pedi primeiro, já agradeci antes, né, como se já fosse verdade, e só vem testificar. E quando a gente determina algo, tanto quando a gente determina algo, um exemplo bobo, quando uma mulher fala, o homem não presta, nenhum homem presta. Ou então quando um homem fala, essas mulheres são todas interesseiras, não existe nenhuma mulher que preste. No seu cérebro, você vai afirmar e reafirmar, vai procurar situações para reafirmar isso. Pessoas filhas da mãe vão aparecer na tua vida, situações de pessoas canalhas vão aparecer na sua vida, mas quando você determina que diante de você só vai aparecer as melhores pessoas, as pessoas com caráter, com bondade, com princípios, as pessoas que querem, que sabem o que querem, que sabem onde querem ir, que sabem onde querem estar, que determinam coisas na vida delas, que já venceram. Aí a gente só se conecta com pessoas assim. É impressionante. Então, assim, crie. Por isso que a gente fala tanto que a gente tem que ter cuidado com com o que está ali no nosso subconsciente, né? As nossas crenças limitantes. A gente tem que ter cuidado com o que está ali embutido, porque o seu cérebro vai reforçar mais daquilo. É igual quando a gente quer comprar um carro, que a gente vê um carro específico. Vou dar um exemplo, um Fusca, para poder, né, tirar todos os outros que tem tantos modelos. A gente só vai ver Fusca, 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 Fusca. Um Fusca azul, só vai ver Fusca azul, Fusca azul, Fusca... Entendeu? O cérebro vai procurar de uma maneira inconsciente para te afirmar, te reafirmar o tempo todo sobre aquilo. Por isso é tão importante a gente colocar sempre coisas boas na nossa cabeça, para poder fazer esse exercício com a nossa mente, para que as coisas boas aconteçam, cheguem e venham, e se afirme, reafirme o tempo todo, entendeu? Então, o grande lance é esse. E eu tô vivendo isso. Eu já fiz tanta limpeza espiritual e tanta limpeza do meu subconsciente eu determinei tantas coisas que hoje vem naturalmente. Porque para mim é inevitável que não venha. Para mim é inevitável que não aconteça. Para mim é inevitável que as melhores pessoas não estejam na minha vida. Às vezes aparece o filho da puta? Aparece, é normal, gente. Porque também existe. Mas aí a gente já vai ter a clareza, discernimento. Tem isso também, isso é muito legal. Porque a gente vai falar assim, olha, por essa eu não vou entrar, porque eu já estou visualizando, eu já sei que é furada, eu já sei que não é a melhor pessoa. E a gente segue o fluxo de uma maneira sublime, é incrível. E as coisas boas vão chegando, vão cooperando para o nosso bem, literalmente como está na Bíblia. É incrível, é o nosso manual mesmo. Então que hoje você venha soltar, você venha liberar, que você venha entender que o que você quer já está diante de você. Não fique ansioso, não fique ansioso com coisa alguma. A Bíblia já diz isso. Não crie ansiedade, sabe? Vai vivendo o teu rolê, viva um dia após o outro, hora após hora, dia após dia. Não pense, ai, mas no final do mês, mas da semana que vem, mas no dia tal. Não, é o hoje. O hoje. O que tem o hoje? O que a gente vai fazer no hoje? Como que vai ser o nosso hoje? E é isso que a gente tem que viver. É isso que a gente tem que contemplar. O hoje. Porque o amanhã a gente já está desenhando nas nossas cocriações. O Criador já está fazendo um sobrenatural para nos abençoar. A gente só basta viver o hoje da melhor forma, da melhor intensidade, com a maior alegria, com o maior contentamento, vivendo o processo real. Isso, beijo.